doentio ao país em que um deputado federal com nenhum trabalho útil pelo Brasil é o maior influencer de todos. Como vai nossa pré-candidatura presidencial, tá? Vai bem, obrigado. Estamos fermentando o crescimento dela, né? Ela vai fermentando, crescendo abaixo do radar sem que as pessoas vejam. É uma pré-candidatura que ela é muito diferente das demais. Eu tava conversando com, não vou falar quem, né? Um desses estrategistas políticos que são contratados por campanhas e por bancos pra ficar falando. E aí o cara basicamente falou, olha, muita gente não levava a sério a sua pré-candidatura porque a gente não via você falando dos assuntos do que os outros falavam. Lógico, né? Por isso que os caras têm avaliações assim, olha, há uma terceira via de direita que precisa surgir, então o Ratinho é isso. O Ratinho nem existia direito em redes. Mas o Ratinho... não, agora o Zema falou do STF, tudo bem. Mas isso é como se fosse uma camada externa de discussões. E há uma coisa chamada Brasil. E nós estamos trazendo propostas para o Brasil, República Federativa do Brasil. E as discussões que acontecem no Brasil, as discussões no interior de Santa Catarina, as discussões no sul de Minas, as discussões no Maranhão, não são exatamente só STF o dia inteiro. E não é que o STF não é importante, lógico que é um dos temas mais importantes hoje, mas ele é um dentre muitos temas. E ele não é mais importante do que outros temas. O que eu quero dizer é, quem é mais perigoso pro Brasil? O STF ou as oligarquias corruptas e o modo de se fazer política no Brasil? Desculpa, o STF é um problema crescente, mas é um problema desde 2012, desde 2013. As oligarquias corruptas que administram o Brasil e o modo patrimonialista tosco de se fazer política no Brasil existe desde que o Brasil é Brasil. Uma coisa tem séculos, outra coisa mal tem 15 anos, por aí. Então não é igual, a extensão não é a mesma e o efeito sobre a vida das pessoas não é o mesmo. Inclusive a gente pode falar que um é mais ou menos consequência do outro, porque a manutenção do modelo político completamente corrupto que existe no Brasil, ele tem no STF um mecanismo. Então quando o modelo hegemônico corrupto nosso quebra durante a Lava Jato, eles precisam recorrer ao STF como um instrumento para solucionar isso. Mas são eles que movem isso. Tanto que o homem que falou que precisava se fazer um acordo com o STF e todo mundo era quem? Quem, Riso? Jucá? Romero Jucá. Que não é de esquerda, que não é de direita. Ele é um político de Roraima. É um político de Roraima arquitetar isso. Quem é o cara que enterrou a CPI da Lava Toga agora? Tirando o Flávio que fez um acordo com ele. Quem foi? Davi Alcolumbre, um político do Amapá. São eles. São eles. E eu estou falando das consequências deles para o Brasil. Eu estou falando, mano, agora aquela coisa, né? Tomando, mano, Zema e mais alguém tomando nota aí do que eu tô falando. São eles. Pessoal, like na live e compartilhe o link dessa live com seus amiguinhos. Uhum. Então, o nosso crescimento se dá tratando desses temas, tá? E é um crescimento que agora... É que se eles não têm... Como a galera não tem projeto de Brasil, não tem leitura... Eu vou... Renan, como assim não tem leitura? Eles não leem. Não leem. Se pedir pra esses caras lerem alguma coisa... mas não vai, agora já tá, né, nos 45 do segundo tempo, então ninguém tem leitura, ninguém entende o que é o Brasil. Dos caras que estão nos imitando, tá, o cara que realmente tem leitura e que é um cara fora da curva é o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é um cara fora da curva. O Zé Dirceu é um líder político único na história brasileira, tá? Tá imitando alguma coisa? Tá! É adversário? Agora ele quer falar de pacto federativo pra defender São Paulo. Teu partido tá no poder há décadas. São Paulo só foi espoliado, o espólio só aumentou. O Lula queria uma guerra norte-sul, colocando as pessoas do centro-sul como inimigas. E agora vai meter aqui, não, pacto federativo. Aqui, não vem com essa conversa. Não vamos, né? Mas ali, é um cara que tem estratégia, acima de tudo, é um cara vencedor. O Zé Dirceu é um cara que venceu. Ele criou, até o surgimento da missão, o maior partido da história do Brasil. Infelizmente. Não há como tirar do Dirceu, que criou, em grande medida, o PT, que arquitetou politicamente o PT, não há como tirar dele o mérito dele ter sido a pessoa que, junto com o Lula, mais influenciou a minha vida, a vida do Riso, a vida de todos vocês. A vida de vocês é influenciada pelos sonhos e pelo desejo de poder desse cara que lá nos anos 60 tava trocando tiro lá na Maria Antônia, que vira guerrilheiro, que é treinado pelos soviéticos, que depois regressa pro Brasil, muda de nome, casa com uma mulher, tem um filho. Quando vem a anistia, ele fala pra mulher, pro filho, eu não sou o cara que vocês conhecem, tá? Meu nome é Zé Dirceu, eu tô indo lá pro PT trabalhar, tchau, tchau. Adeus. E abandona a mulher e o filho dele no interior do Paraná pra ir tocar o PT. Tô falando de um cara que tem uma tenacidade, uma força de vontade, uma energia no projeto nesse nível. Tô falando de um cara que monta o PT, faz o PT crescer, vira ministro da Casa Civil do Lula, segura a bronca, puxa a cana pelo PT 2 vezes, não entrega a ninguém. Eu tô falando desse cara. Por mais que tenha essa tenacidade, tá imitando também. Tá imitando também porque o grupo político dele carece de horizonte imaginativo, assim como toda a esquerda latino-americana, assim como a esquerda no mundo.
E é isso, entendeu? Então, agora fica. Eu não entendo porque, assim, por mais que seja um inimigo, né? Eu acho meio cringe eu ficar, não, você é Dirceu, maldito. Não, cara, ele é um adversário, ponto. Agora, cara, eu quero ter a mesma tenacidade que ele, pelo meu projeto, pelo projeto do meu time. Eu quero ter a mesma tenacidade que ele, mas eu quero derrotar ele. Agora ele pegou pilha, porque assim, quando o Igor falou pra ele, você quer mostrar o trecho lá no Flow? Quando o Igor falou lá pra ele, aparece o Renan, ele nem respondeu. Aí depois a galera tirou onda no Twitter, e aí ele fez um vídeo me citando. Eu nem falo dele. Aí quer ficar falando de mim? Então vamos lá, vamos ouvir. E o sistema político brasileiro só existe no Brasil. No Brasil. Você não tem fidelidade partidária. Tem um mês pra mudar de partido. Tá sem áudio. Nós acabamos de ver isso aí. Você falar isso lá fora no outro país, fala, não é verdade, não pode ser. Como é que é? Tem um mês que as pessoas... Partido político em todos os países do mundo, você tem que ter fidelidade partidária. Você saiu 4 anos de quarentena. Você não vai ser candidato outra vez, você vai esperar. Segundo, em todo mundo, Câmara dos Deputados é proporcional à população de cada estado. No Brasil não, tem um mínimo de 8, máximo de 70. Sabe quantos deputados São Paulo perde? 41. São Paulo passou fogo nisso, né? São Paulo teria 111 deputados. Quem perderia? Aí querem... Não, o Ceará... Não. Os 5 territórios que a ditadura criou como estado. Mas imagina criar, há 30 anos atrás, Roraima, Rondônia, Amapá e Acre como estado. Não tinha, eles juntos acho que não tinham 1,5 milhão de habitantes. Hoje eles não têm 3 milhões de habitantes e tem 4 vezes 8, 32 deputados. Quer dizer, metade quase de São Paulo. E se puser Tocantins, eles têm 40 deputados. Não tem nem 6 milhões de habitantes, tem 40 deputados. Tá errado. Mas no mundo todo você vota na lista partidária, porque você tem que fortalecer os partidos. Eu quero saber um negócio, uma pausa. Ô Zé Dirceu, vamos mandar... Quer defender, transformar esses lugares em território? Quer defender tudo isso? Eu defendo. Bota um compromisso político que a bancada do PT no meu governo vai votar a favor disso? Bota aí, ó, a bancada do PT. Nos Estados Unidos tem aquelas votações que eles chamam de bipartisan, né? Tipo assim, tanto o republicano quanto o democrata vota. Uma pauta de Estado. Bota aí então, ó. Vou botar aí que o PT vai votar, que é a minha reforma administrativa. É gozado, né? Agora ele tá falando, curioso, né? Algumas pessoas falam assim, Renan, outras pessoas já falavam em direito penal do inimigo. Sim, ó, o direito penal do inimigo já foi estudado academicamente aqui no Brasil, discutido. Quem colocou no grande debate fomos nós. Esse tema de territórios, pacto federativo, quem tá colocando no grande debate pela primeira vez estão falando disso numa eleição presidencial, nunca falaram isso. Fui eu. Quem botou isso no debate público, em termos nacionais, fui eu, não foi ele. E de um líder que puxa a lista, ou você vota no distrito, ou no misto, como é o alemão, você vota 2 vezes. Você vota no teu distrito e vota numa lista. Calcula o número de deputados pela lista, por isso que chama... Isso aí ele já fala faz tempo. Isso aí tá numa proposta de reforma política dele e eu vou dar a minha opinião sobre reforma política. Também acho que tem que ser voto em lista. Eu acho que esse lance do... Voltei pra deputado, e eu vou explicar pra vocês que estão nos assistindo agora. Voltei pra deputado, eu voto na pessoa e não no partido. Você cria uma distorção colossal. Porque você fica votando na tiriricagem e no vamos botar aqui, no político paroquial local do Centrão. Quando você tem voto em lista fechada, o partido monta a lista. E aí, a pessoa vota no partido. E aí, o número de votos que o partido tem gera a proporção. E aí, vai pegar o número de pessoas que estão na lista. A Argentina é assim, Portugal é assim. Então, em vez de você ter um deputado cuja função é ficar famoso, Erika Hilton, Nicolas Ferreira, todos, assim. Hoje, o político digital é isso. A função dele é ficar famoso. O partido não precisa mais desse cara, porque a pessoa vai votar no partido. Aí o foco é o partido ter sentido, o partido ter um programa bem claro, e aí esse programa vai à votação e as pessoas votam no programa do partido, e aí o partido monta a lista. Quais os critérios? Pessoas que são capazes de articular e puxar voto? Também. Mas pessoas que são inteligentes e que não estão focadas em ficar famosas, mas sim andar com uma agenda? Sim. E aí a pessoa olha a lista e fala, gostei da lista. Isso ajuda a moer o projeto Centrão. Moer. Então, pra mostrar aqui, assim, Renan, tá, ele fala disso há tempos. Viu? Ó como eu sou um cara civilizado. Ele fala disso há tempos. Eu defendo. Ainda mais que agora nós temos um partido. E agora nós temos que usar a vantagem de ter um partido para acabar com os farsantes, que são os caras do Centrão e os falsos políticos digitais que concorrem, né, nessas eleições aí só pra... que é o caneta azul. Com o voto em lista, entenda o negócio, com o voto em lista fechada, não tem caneta azul. Aí não precisa ter É isso, não precisa ter todos os candidatos influencers. Não precisa. Entendeu? Eu gosto da lista fechada. Tá? Faça uma pergunta pra galera na chapa. Aí na live. A chapa. Você prefere voto de lista aberta ou lista fechada? Historicamente, a gente vota na lista aberta. O que é lista aberta? Você escolhe um candidato num partido e vota. Com a lista fechada, você vota no partido direto. É assim, tá? Na maior parte das democracias. Nos regimes parlamentaristas, você vota no partido. Você vota na Alemanha, né? Você tem o distrital misto, você vota no cara do distrito e no partido, na lista do partido.
Tá? Com isso, a gente resolve boa parte do problema do Centrão, porque aí você não vai ter que ter candidatos que representam a esfera de influência deles naqueles setores. Você tem o voto basicamente no partido. E aí o partido tem que fazer sentido do ponto de vista orgânico. Por que o Dirceu fala isso? Por que o Dirceu quer isso, meu querido Rafael Almeida Rizzo? Por que o Dirceu do PT prefere voto em lista fechada? Que daí o PT sai melhor nisso. Por que o PT se sai melhor Ele nisso? teria maior controle sobre os seus deputados. E não só isso, porque... Os grandes influenciadores perderiam força. Não só isso, porque o PT? O PT é um partido. Ele tem um programa. E aí, ele levaria vantagem sobre os demais porque ele é um partido e tem um programa. Por que é bom pra gente da missão? Porque a missão é um partido e tem um programa. Quem não vai gostar? O MDB, o PP, o União, que não são um partido, eles são uma confederação de deputados soltos. Então, nesse ponto, uma reforma que tem a lista fechada, eu sou a favor. Eu sou a favor. O partido monta a chapa, aí você não tem que ficar fazendo essa coisa insuportável que a gente tem que fazer agora, que é ficar administrando influencer. Pega todos esses vagabundos que saíram do MBL aí, toda essa merda. É um monte de influencer, cara. Ah, um monte de influencer. Infelizmente, deve ter mais aí na chapa da missão. Porque no fim do dia, né, o foco é preciso que os caras tenham voto. E hoje o voto, ou você tem um ladrão que compra voto com emenda, com dinheiro roubado e tal, ou você vai ter um cara que é um influencer. Entendeu? E assim, se você perguntar pro Kim, que é um cara tímido, você acha que o Kim gostaria de ficar gravando vídeos o tempo todo? Se perguntar pra mim, cara, eu não quero ficar gravando vídeo o tempo todo. Eu não quero. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Posso gravar uns vídeos pra me comunicar pras pessoas, pra explicar, mas hoje, pra alguns, o mandato consiste em fazer vídeos. Entenderam? E aí você tem agora os deputados que já entenderam que fazer o mandato não tem nada. É gravar mandato, é gravar vídeo. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, que tava comemorando agora que ele é um influencer maior do que a Virgínia. Triste, doentio ao país em que um deputado federal com nenhum trabalho útil pelo Brasil é o maior influencer de todos. Entenderam? Continua? A lista fechada ganhou, né? Nós somos um partido agora. Com a lista fechada, a gente tranquilamente estouraria de votos já na primeira eleição. A gente seria um dos 5 maiores partidos já na primeira eleição. Entenderam, galera? Ninguém votaria eu vou votar no União Brasil. Eu gosto muito das propostas do União Brasil. Ninguém votaria. Então a lista fechada é um caminho pra gente seguir. A Argentina lista fechada, Portugal lista fechada. Entendeu? Acho que temos algo aí pra se discutir. Então, Dirceu, vamos lá. Né? Ou vamos falar o Renanzinho da Vila Mariana aí. Né? Lista fechada. Agora, a gente vai entrar com todos esses projetos. Eu quero ver se a bancada do teu partido é favorável. Se teus governadores aliados do Centrão lá do Nordeste vão querer uma revisão do Pacto Federativo. Porque tem que rever. Que vão criar a política de metas que eu tô querendo colocar pra todos os estados, em que há um desmame. Não dá pro governador do Maranhão ficar recebendo dinheiro o tempo todo, não melhorar em nada a vida das pessoas, a galera migrar do Maranhão para outros estados, a galera dos outros estados pagar a conta disso. Não tem dinheiro pra investir na própria infraestrutura e o governador do Maranhão não precisa fazer lição de casa. Ele só precisa usar o poder político superior dele, porque é desproporcional, pra ficar apertando o governo federal pra ter mais dinheiro. É isso que é a Federação Brasileira. E essa merda não faz sentido nenhum. É uma desgraça. E desculpa, quem tá colocando isso no debate público não é você, Dirceu. Não é, nem de longe. Não é, somos nós. Ponto. Tá? Mas, eu fico feliz. Fala, igual o Zema quer ficar falando das minhas pautas. Fala também. Pode falar. Pode falar. A gente já tá pautando debate público sem ter ganhado. Isso é ótimo. Isso mostra que nós somos a fonte de água mineral. Nós somos a água que eles vêm beber. Pode vir beber aqui na nossa fonte. É uma fonte inesgotável. As melhores ideias, as melhores mentes estão aqui. Vocês estão velhos, vocês estão cansados. Vai ter que vir beber na nossa fonte, sim. Entendeu? E é assim, a gente já tá pautando a imaginação de vocês. Lembra quando eu falei, vamos montar um partido e vamos criar um projeto em que as ideias irradiam da gente. As ideias irradiam. No fim do dia, por mais que eles são adversários, eles admiram a gente. Você acha que o Nicolas, no coraçãozinho dele, não tem uma admiração ferrada? Pra ter que imitar palavra por palavra do que eu falo? Tem uma admiração gigante. É doentio. Você acha que o Zema, quando imita com a equipe... Eu acho que o Zema nem sabe, tá? Acho que ele só faz o que a equipe manda e a equipe fica assistindo. Acho que o Zema é um perdido. A equipe dele, sim. Os demais também, normal. Né? No fundo, copiar é a maior é o maior dos aplausos, né? Quando você imita alguém, não tem homenagem maior.